é o nome do Instagram do Sucesso em Ser? Sucesso em Ser. Arroba? Sucesso em Ser. Arroba Sucesso em Ser. Já estamos ao vivo também. Boa noite, estamos aqui com vocês, mais um Evangelho na noite de hoje. Para quem quer nos acompanhar, nós vamos falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. Bem-vindo para você que está pela primeira vez no nosso Evangelho e um olá especial a todos os trabalhadores da Fraternidade do Amor que estão conectados conosco. Vou convidá-los para que nós possamos fazer a nossa prece inicial, pedindo toda a proteção, a emanação de boas energias a todos que estão conectados conosco na noite de hoje. Então, você pode deixar o seu evangelho aí, você pode colocar o seu copo d'água ou a sua jarra d'água, para que nas vibrações nós possamos pedir a energização dessa água. Vou estar convidando a você para que você possa, nesses instantes, serenar os seus pensamentos, acalmar o seu coração. Vamos nos tranquilizando nesses instantes. Vamos buscando essa figura amorosa do nosso Mestre Jesus, que possa acolher a cada um de nós na noite de hoje. Vamos convidando aos seus trabalhadores da luz, fraternidades, todas essas equipes que trabalham conosco aqui na Fraternidade do Amor, a nossa Mãe Maria, Dr. Bezerra de Menezes, os mestres ascensionados, pretos velhos, caboclos, índios, todos esses nossos irmãos que trabalham incansavelmente para a evolução, para a proteção de todos nós que estamos encarnados, ou mesmo aqueles espíritos que estão desencarnados e que podem estar recebendo também o acolhimento necessário na noite de hoje. Vamos também mentalizando uma luz intensa para a proteção da nossa casa, de todos os ambientes, acolhendo esta equipe de trabalhadores que estão reunidos nesses instantes, para dar sustentação aos trabalhos de cura da noite de hoje. Vamos também estendendo esta proteção, esta luz, a todos que estão conectados conosco nesses instantes, que você possa receber esta proteção, esta paz, esta luz, que vai harmonizando o seu lar, o seu ambiente de trabalho, onde você estiver. Que você possa sentir esta harmonia e esta calma que te envolve nesses instantes. E é assim, nesta disposição, que nós vamos pedindo humildemente licença ao plano espiritual para iniciarmos o Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos conversar sobre o capítulo 19, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos passar aqui. Isso. A fé transporta montanhas. Então nós vamos falar sobre o poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável
A fé mãe da esperança e da caridade, a fé humana e divina. Então vamos iniciar aqui, lendo esta parábola, para que nós possamos conversar, e eu já vou, desde agora, já vou fazendo algumas perguntas, né, para você. Como é que nós conhecemos a nossa fé? Como é que nós podemos saber qual é o estágio de fé que nós estamos? Que tipos de fé para nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra? Que patamar que nós estamos? Como é que nós fazemos para melhorar isso? Então, esta parábola, ela é muito importante, porque sem fé, minha gente, fica difícil nós realizarmos, sejam coisas materiais ou mesmo conquistas espirituais, é muito difícil. Principalmente por esta fase da qual nós estamos passando neste momento de pandemia, onde há muitas incertezas, muitas inseguranças, onde toda a economia mundial foi afetada. Então, na parte material, as pessoas ficam inseguras. Então, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e lançando-se de joelho a seus pés. Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tiveis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te dali para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. Então, quando a gente lê essa parábola e que Jesus nos diz que a nossa fé poderia ser do tamanho de um grão de mostarda, porque o grão de mostarda é o menor grão de semente que existe no mundo, né? Se nós tivermos a nossa fé desse tamanhinho, nós vamos conseguir transpor os obstáculos que estão no nosso caminho. Então vamos lá. Nessa definição de fé, vamos pegar a definição de fé de Paulo de Tarso, tá, minha gente? Então, Paulo de Tarso nos dizia assim: a fé consiste na firme confiança, tá? Na certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, tá? Então você pode estar indo lá também, Hebreus é no Velho Testamento, né, minha gente? Você pode estar procurando, e aí é a certeza e a confiança daquilo que você não vê, mas que você confia, de que você tem certeza. Aí nós podemos aí, né, nos perguntar, tá, mas e essa fé? Como que ela surge? Como que nós vamos fazer para que essa fé possa estar surgindo em nós? Então, no homem, a fé é um sentimento inato, tá, minha gente? Principalmente do nosso futuro, né? E é a consciência que essas faculdades que nós temos, ela está ligada à nossa essência. Todos nós já temos esta essência. Esse germe já está depositado dentro de cada um de nós, no íntimo de cada um de nós. E no princípio,
é como se fosse um estado latente, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus e nós já trazemos, tá? Nós já trazemos esse germen aí depositado no nosso íntimo. A princípio ele está em estado latente, que é para ser desenvolvido através das nossas vivências, das nossas encarnações, tá? E também, na realidade, no início, quando nós começamos a nossa reencarnação como seres humanos no reino hominal, depois que nós já passamos, né, pelos outros reinos, e quando nós estamos no reino hominal, todos nós temos esta fé latente para que ela possa ser desenvolvida através de muitos estágios. Ela começa latente até que ela possa estar se desabrochando e ela vai começando a crescer através da ação da nossa vontade, tá, minha gente? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? E aí vai existir um momento em que essa fé vai se encontrar aí com este livre-arbítrio, tá? Quando nós estamos ligados a religiões, não é verdade? Onde nós temos que manter a nossa fé aí um pouco já mais evoluída, tá? Então, de que maneira nós podemos compreender essa fé dentro de nós? De que maneira eu posso saber se eu só estou acreditando, se isso é fé, como que é essa fé, se eu desconfio, se é uma fé que vai de acordo com os meus humores, né? Porque a fé também vai evoluindo a partir do momento em que nós vamos adquirindo uma consciência mais ampla de quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos, tá? Então, assim, a maneira como nós compreendemos e vivenciamos essa fé depende do grau de maturidade espiritual que nós temos alcançado até o momento, tá? Então, percebam que muitas pessoas ainda têm uma fé que ela é ingênua, uma fé infantil. E essa fé infantil, ela acredita sem pensar, ela acredita em tudo, acredita a respeito de tudo, não dá para pensar em relação, ela não pede provas, né? Porque a fé, minha gente, por mais que você acredite, se você pede provas dessa fé, na realidade, nós vamos estar demonstrando, você está pedindo para que eu comprove isso, é porque eu estou desconfiado. Então, essa minha fé, eu não posso desconfiar. Então, eu tenho que acreditar em tudo, eu tenho que acreditar em todos. Então, é uma forma muito ingênua, tá? Tudo aquilo que me dizem de uma forma simplória, né? Dentro de uma ingenuidade. E para alguns, esta forma, né, de crer sem pedir provas e sem discutir é uma virtude. Tem pessoas que falam, nossa, a fé da pessoa, ela tem uma fé assim inabalável, ela não pergunta nada, ela cumpre tudo. Isso é uma fé infantil, tá? Desculpa, hein? Desculpa, é uma cegueira, né, minha gente? É uma cegueira, é como se você tivesse com a sua vista aí tapada e você vai acreditando, né, em tudo que te dizem. Então, nós temos que evoluir um pouquinho mais a nossa fé e quando nós começamos uma fase de desenvolvimento das nossas emoções, olha só, a fé passa a ser um sentimento, uma emoção que ela vai se acendendo e se apagando, vai aumentando e vai diminuindo. Se o vento vai para lá, ela vai para lá. Se o vento vem para cá, ela vem para cá também, tá? E essa fé, você conquista ela num ato de generosidade. Um ato de generosidade, a sua fé sobe lá nas alturas, né? Mas quando você se desilude com alguma coisa, a sua fé vai lá
no chão, né? A fé, esse tipo de fé, ela está, assim, bem de acordo com o tipo de humores que nós temos. Vai depender como é que você acorda, é que vai depender o tipo de fé. E essa fé aí, ela vai depender mais dos outros. Não vai depender tanto de você, da sua opinião, daquilo que você sente. Então, tudo que vai acontecendo no externo vai alterando a sua fé. Então, um dia você está com a fé legal, outro dia você está com a fé baixa, outro dia você está com a fé alta. Você não mantém uma constância, tá? Porque ela está muito ligada ao desenvolvimento das suas emoções. E aí o que acontece? Isso pode te levar a uma fé cega, tá? Ou a uma descrença total. Sabe aquela pessoa que está trabalhando a fé dela, daí de repente acontece alguma coisa que ela não imaginava, porque afinal de contas ela está trabalhando em cima da fé dela, então ela tem uma grande desilusão, ela tem uma grande perda. Acabou. Já não acredito mais em Deus, porque imagina, eu estava fazendo tudo certinho, eu não sei porque aconteceu isso comigo, eu já cansei, estou muito cansado, eu estou muito cansado. Então, esse tipo de fé, você pode ir para um extremo de fé, que chega a ser uma fé meio bitolada, ou para uma descrença total, tá? E aí, nós temos uma outra fase ainda dessa fé, que é quando nós começamos a desenvolver a razão, né? Porque não adianta só emoção e não adianta só razão. Nós temos que começar a equilibrar, né? A razão e o intelecto. E a fé aí se torna já palavras de convicção, certeza e confiança. Representa, assim, uma virtude intelectual, um fruto da experiência, minha gente. Já começou a melhorar o negócio aí, né? E não mais de uma emoção, que vai de acordo com seus humores, né? Supõe o conhecimento profundo do assunto. Então, se você vai estudar algum assunto, você vai fundo naquilo, né? Você vai estudar tudo aquilo. E aí você pode, assim, como aquele químico, tá? Como aquele químico que ele sabe. Ele vai pegar a porcentagem de cada essência lá, e vai começar a fazer essa mistura, porque ele tem certeza que no final ele vai conseguir um resultado que já é esperado. Então, ele vai estudar e ao mesmo tempo ele vai começar a experienciar, tá? Então, já é uma fé raciocinada, é uma fé experimentada, com fundamento em fatos vividos e verificados sob controle. Olha aí, já não é mais uma fé oscilante, né? Dependendo do seu estado de humor, já é uma fé mais raciocinada. Então, é um degrau a mais. É muito importante nós percebermos esses estados, porque quando nós começamos a entender como é que a fé vai se desenvolvendo dentro de nós, nós podemos estar percebendo qual é o estágio que nós estamos também, né? Nós temos aí experiência e temos fatos na história de pessoas que tiveram muitas conquistas por conta desta fé raciocinada, desta fé aliada à sua inteligência, aliada à sua razão, aliada ao seu coração e com mais alguns ingredientes que nós vamos ainda estar comentando aqui. E nós podemos também falar da fé na fase um pouco mais espiritualizada, né, minha gente? Quando nós já nos sintonizamos com essa presença divina, quando nós começamos a ter a percepção de elevação dos nossos pensamentos e nós começamos a estudar a espiritualidade, não apenas na teoria, mas nós começamos a experienciar as energias que nos cercam,
Então, são experiências que nós temos e que ninguém pode tirar de nós essas experiências, né? Essas experiências e essa sintonização com essa presença divina é um estado interior de cada um de nós. E aquilo que você vivenciou, aquilo que você experienciou, o outro pode vir dizer para você que isso é assim, isso é assim, mas a experiência sua, ninguém pode tirar essa experiência sua, tá? E uma vez conhecido o caminho e encontrado o mestre, não é verdade? Quando nós encontramos esse mestre, olha, não tem mais esmorecimento, não tem mais desvio, tá? E assim, e a gente não vai ficar só no saber, só no falar, mas a gente vai começar a exigir de nós mesmos para que nós possamos expressar o nosso ser. O nosso ser através da ação da nossa fé. Olha só que coisa interessante, né? Então nós vamos vivenciar esses princípios divinos com muita fidelidade, tá? Nós vamos fazer todo esse ajustamento, nós vamos modelando, né? Modelando com o modelo, né? O cristão com o Cristo. Nós vamos nos modelando, nós vamos trilhando neste caminho do mestre. Que isso é muito importante para nós, porque nós temos esse modelo. Aqui nós estamos nós colocamos a parábola, né? Do espírito, ou do espírito maligno, do obsessor, que ele expulsou do menino. Ele utilizou o que para expulsar esse obsessor? Ele utilizou a fé dele, mas a fé dele raciocinada, né? Pela experiência dele e pela convicção que no pensamento e no magnetismo dele, ele realiza. Tá? Então, nós que trabalhamos na casa espírita, nós que trabalhamos na Fraternidade do Amor, que é uma casa de cura, é uma casa que todos os nossos trabalhos são direcionados para a cura. Então, diariamente, a nossa fé, nós temos fé, acreditamos principalmente naquilo que nós não vemos, mas nós sentimos no nosso coração, que é a presença da espiritualidade, é a presença dos médicos da espiritualidade, que através da doação do nosso magnetismo, juntamente com a nossa fé, esta cura vai se realizar, né? Com mais o ectoplasma, para aquelas partes que estão afetadas, daquela pessoa que vem buscar esta cura, tá? Então, a pessoa também precisa estar aberta para isso, tá? Então, vamos aí, dentro desta fé, quando nós já estamos nesse grau dessa fé espiritualizada, nós poderíamos até dizer que estávamos antes dessa pandemia. Nessa pandemia, eu vi muita gente voltar para a primeira fase lá que nós comentamos, daquela fé infantil. Voltou, né? Então, nós temos que ser de verdade, nós temos que estar em contato com o nosso ser. Nada que está no externo pode alterar a confiança e a fé que nós conseguimos trabalhar dentro de nós, tá, minha gente? É muito importante isso. Tem que ficar de olho aqui na hora, tem que dar uma... quando a gente vai dar depois um intervalinho, a gente vai avisar, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar. Quais são os benefícios da fé? Quais são os benefícios que a fé nos dá, né? Então, a fé, em primeiro lugar, ela nos ajuda a transpor os obstáculos, tá? No sentido próprio, nós podemos ter confiança nas nossas próprias forças, né? O homem é capaz de executar coisas materiais, tá? Agora, se ele tem dúvida em relação a ele mesmo, ele não vai realizar. Ele vai ficar, né, naquela incerteza,
naquela insegurança, ele vai até um determinado ponto, não chega até o final, tá? Mas aqui nós estamos falando unicamente no sentido moral, tá? De entender essas palavras que Jesus nos quis dizer. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, são as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara a maioria dos homens. Muitos homens se deparam, né, com a má vontade, com a resistência. As pessoas têm uma resistência muito grande em mudar alguma coisa, né? Mesmo quando se trata em melhorar as coisas, nós resistimos. Essa miséria aqui já conhecida, vamos ficar por aqui mesmo, isso aqui dá muito trabalho, né? Os preconceitos que nós temos, só os interesses materiais, muitas vezes, que nós temos, o nosso egoísmo, a nossa cegueira. Então, essas montanhas, elas barram o nosso caminho, tá? E muitas vezes nós resistimos até mesmo em trabalhar pelo progresso da humanidade. O que adianta você estar em contato com o seu ser, você ter uma fé robusta, e você não trabalhar para a humanidade, você não trabalhar para o próximo? Porque a fé, ela está aliada à caridade, ela está aliada à esperança. Até faz parte aqui do nosso capítulo isso, né? A fé aqui, que é a fé, mãe da esperança e da caridade, é exatamente isso, tá? Ela vai nos ligar a tudo isso. Isso. Então, minha gente, além de nós termos esses benefícios de transpor esses obstáculos, a fé também, nós podemos ter a certeza e a confiança de se atingir objetivos. Nós podemos estar atingindo objetivos. Porque nós vamos acreditando em nós mesmos. Você pode colocar, puxa. Não, puxa tudo pra cá, tá? Essa parte você vem pra cá por causa do ar-condicionado aqui, minha gente. Tem que colocar mais pra cá. Isso. Não tem problema não. Aí. Tá? Então, nós temos essa grande oportunidade de atingir objetivos quando nós confiamos em nós mesmos. E isso é muito importante nós observarmos também. E quanto à intensidade, né? A fé sincera, tá, minha gente? A fé sincera e verdadeira, ela tem uma grande intensidade, porém, ela é muito calma, tá? O que é muito difícil nós termos ainda a calma, né? A serenidade, porque a calma, a serenidade, ela tá muito ligada à confiança, tá? Ela está muito ligada. Isso é um ponto de apoio muito grande para a nossa inteligência, porque dá uma reflexão, dá um raciocínio, você mantém a calma, né? E não é por isso que ela não vai ser intensa. Ela também vai ser intensa, porque você vai se sentir mais seguro ainda. Essa é uma das vantagens, né? E a intensidade dessa fé. E nós também podemos aqui trabalhar em relação a essa fé religiosa, né? Essa fé religiosa é um ponto que eu gostaria muito de colocar. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais. E cada religião tem dogmas diferentes, tá? Mas todas elas eles pontuam essa coisa da fé. E a fé nas verdades espirituais básicas, tá? Não tem receita. Cada um tem que encontrar o seu caminho. Agora, quando existem essas receitas, tá, minha gente? É bom a gente tomar cuidado, porque a fé, ela não se impõe. A fé, ela não pode coibir, ela não pode tolher o seu livre-arbítrio. Isso é uma coisa muito importante que
Porque observar, a fé ela é livre. E o nosso livre-arbítrio, minha gente, é um tesouro, é uma bênção que nós recebemos quando nós reencarnamos. E às vezes as pessoas elas se sentem com temores, né? Elas são forçadas a mudar os seus hábitos para que a fé possa estar se fortalecendo um pouco mais, mas no orgulho as pessoas elas se negam a reconhecer a força de algo maior, de algo superior, tá? Por quê? Elas resistem e muitas vezes elas não se permitem a estar trabalhando a sua fé. Elas acham que elas teriam que, na realidade, se inclinar diante desta força superior. E o orgulho dessa pessoa não permite a isso. É por isso que a maioria das religiões, quando vão orar, ajoelham-se, que é uma forma de nós ajoelharmos para Deus, de nós humilharmos-nos para Deus, tá, minha gente? Para que nós possamos admitir que existe uma força superior. Dê o nome que você quiser, né? Nós chamamos de Deus, né? Deus absoluto, que é o nosso Pai. E tem pessoas que não se curvam a essa força superior. Então resistem, né? São pessoas que são extremamente resistentes a isso, né? E aí nós temos aí ainda a fé cega. Aquela fé cega que nós falamos que está relacionada com a fé infantil também, ela aceita tudo sem a verificação, tanto o verdadeiro quanto o falso. Ela vai se chocando com tudo pela frente, né? Porque as coisas não vão, nada bate com nada, né, minha gente? Principalmente quando você pega essa fé emprestada de alguma coisa, de algum dogma, e você não vai estar fazendo a sua verificação do seu jeitinho, né? Não vai fazer meio São Tomé, né? A gente precisa ver para quê? Para crer. Mas aí nós podemos estar trabalhando a nossa fé, e a fé consiste em você experienciar muitas coisas que você passa a acreditar sem ver, como eu disse no início, né? Você passa a acreditar sem ver. Tem pergunta aí? Tem? Tem um. Nossa. Ixi. Tá, então eu vou falar mais um pouquinho aqui, vou ver se eu consigo falar um pouquinho, né, ainda da fé. A fé, ela precisa de uma base, tá, minha gente? Eu digo assim, que a base da fé, ela é a inteligência. A inteligência, ela é muito importante como base daquilo que se deve crer, porque você tem que ter um discernimento daquilo que você tem que crer. Você não pode crer sem ter uma inteligência para discernir se aquilo para você bate com a sua verdade ou não, tá? E para crer não basta só ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então prestem atenção, você tem a inteligência e nesta inteligência você começa a adquirir uma compreensão de algumas coisas. Então, percebam que a fé é todo um desenvolvimento que você vai construindo com as suas emoções, com a sua inteligência e com a sua compreensão, tá? Então, ela não pretende se impor, exigindo abdicação de uma ou de coisas preciosas que você tem, tá? Você tem que ter raciocínio e livre-arbítrio. Isso é muito importante para você desenvolver a sua fé, tá? E aí, a fé cega, que se levanta o incrédulo, né? É dela que se pode, com verdade, dizer que não se deve receitar a ninguém. Por quê? Não admite provas, ela deixa no espírito sempre alguma coisa vaga, né? Que vai dar o nascimento para quê? Para aquela dúvida mais ali na frente.
Porque você não vai ficar estacionado, você não vai ficar estanque a vida inteira. Então, quando você passar a aprender alguma coisa, a desenvolver a sua inteligência, isso vai começar a criar um monte de dúvidas para você. Por quê? Porque você lá no início você não raciocinou, você não verificou, você não foi estudar, né? Para que nesse estudo houvesse uma compreensão. Então, a doutrina espírita te dá essa oportunidade de você estudar, e nesse estudo você vai chegar em partes com a ciência, vai chegar em partes com a filosofia, você vai chegar em partes com a religião, porém, ela te dá a liberdade, te dá o seu livre-arbítrio para que você tenha a sua compreensão dentro do seu estágio de evolução. Eu acredito que é muito importante nós entendermos isso, tá? E como que nós podemos aplicar esta fé, né? Essa aplicação da fé, eu gostaria de falar daqui a pouquinho com você, porque a gente tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de ver aqui o que é interessante. Depois vira, tem outro. Tá. Puxa, essa pergunta é interessante. A segunda. Então, olha aqui, tá dizendo aqui. Todos aqui encarnados temos uma programação. Quem tem alguma doença, cegueira, por exemplo, a fé pode mudar esta realidade, passar a enxergar ou a mente do espírito? Não é do corpo físico, porque do corpo físico é assim, em fração de segundos, né? O problema é quando a cegueira é no espírito. E, logicamente, dependendo da programação desta pessoa, dependendo daquilo que ela veio expiar nesta encarnação, ela pode amenizar e adquirir uma visão espiritual muito maior do que aquela cegueira material. Muitas vezes essa cegueira material vem justamente para que a pessoa não caia na armadilha que ela já tenha caído no passado dela, não é verdade? Então, a fé pode mudar essa realidade? Totalmente pode mudar essa realidade, tá? Totalmente. Só que assim, a fé nunca vai... Veja as curas de Jesus, tá? Jesus não transgrediu nenhuma lei divina, nenhuma lei. Quando nós falamos que Jesus é o maior espírito, né, o espírito de maior evolução, o maior grau de consciência crística que já esteve no nosso planeta, e isso é uma grande verdade, até mesmo quando ele nos dizia, eu e o Pai somos um, tá? Só que ele não infringiu nenhuma lei divina para estar aqui no mundo físico. Ele preparou o espírito dele, tá? Ele preparou o espírito dele durante 1000 anos para estar aqui no planeta Terra, tá? Então, foi um grande preparo, tá? Então, a pessoa normalmente que traz essa prova da cegueira, talvez justamente seja para que ela possa estar enxergando espiritualmente. E a fé, mesmo que ele não enxergue no mundo material, mas esse trabalho, esse desenvolvimento da fé pode dar uma grande oportunidade. Ele pode sair daqui um espírito muito bem preparado já para a sua próxima encarnação. Aqui está perguntando: muitas vezes nossa fé oscila, isso nos prejudica a evolução espiritual? Então, nós falamos aqui dessa fé que oscila. Um dia você acorda com fé, outro dia você acorda sem fé. A fé sobe, a fé desce, a fé aumenta, a fé diminui. Essa é uma fé, quando a fé oscila, é uma fé que ainda está ligada às nossas emoções, né?
E as nossas emoções, elas só sentem, ela não tem, a nossa emoção não tem inteligência. Quem tem inteligência, ó, é a nossa mente. Então, é muito importante nós começarmos a dar inteligência a esta fé. De que maneira você vai dar inteligência a essa fé? Através do conhecimento e através da compreensão desses conhecimentos, como nós falamos agora há pouco, ok? Aqui fizeram uma pergunta muito bacana. Tem alguma previsão de retorno das atividades? Muitas, muitas. Nós estamos aqui com previsão para o mês de julho, né? Dentro do que a Secretaria do Estado de São Paulo nos comunicou hoje. Nós estamos na quarta fase. A quarta fase parece que vai ser para julho, então em julho provavelmente nós já vamos estar, vamos começar aí, retornar ao trabalho. Eu sei que está todo mundo morrendo de saudade da fraternidade do amor, eu também, mas nós vamos manter aqui o nosso evangelho até o retorno da fraternidade, tá? Até quando nós pudermos estar nos unindo a uma palestra, porque não pode aglomeração. Então tem algumas exigências para nós estarmos retornando, nós vamos preparar a nossa casa para esse retorno, né, para que não tenha aglomerações, nada disso. E provavelmente em julho nós já estamos de volta. A partir do dia 1º de junho já começa a retornar o comércio com restrições e vai na fase 2, na fase 3 e na fase 4. Nós vamos agora reiniciar o Instagram, tá, minha gente? Você aguarde só um minutinho. O Instagram, quem tá pelo Instagram, o Instagram vai sair do ar e vai retornar novamente, para que a gente possa fazer as vibrações e que não corte no meio das vibrações, porque o Instagram dá 1 hora, ele interrompe a live, tá, gente? Então, nós vamos iniciar aqui. Pode iniciar o Instagram para a gente ir para as nossas vibrações. Estão falando que eu sumi aqui? Tá com intermitência a internet. Hoje tá meio complicado a internet hoje. Tem uma hora que deu uma... Acho que o som não, mas deu umas travadas aí. Pronto, voltamos. Voltamos? Da live de amanhã também. Então, de vez em quando eu dou uma sumidinha aí, é porque a internet está muito... Hoje não tá, hoje está meio intermitente mesmo. Intermitente, tá, minha gente? Nós temos uma excelente internet aqui, mas é que todo mundo está usando internet. Só podemos nos comunicar aqui. Está um pouquinho ruim, mas vamos em frente. Vamos lá, se você só ficar me ouvindo... Ainda bem que você está me ouvindo, né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Mais uma vez, este mês, nós conseguimos 96 cestas básicas. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram, e aquelas pessoas que puderem continuar nos ajudando. Essas cestas são de extrema importância, principalmente para as famílias que estão recebendo. Vocês sabem muito bem como é que foi a nossa quarentena aqui em São Paulo, no nosso país. Existe uma discrepância muito grande em classes sociais, e as pessoas, muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas, está no mínimo, né, minha gente? Então a gente precisa aí dar uma colaboração para essas famílias que ficaram numa necessidade muito grande realmente de receber uma cesta básica. Eu agradeço de coração a todos vocês, agradeço a grande ajuda que vocês estão
depositando na fraternidade do amor, para que nós possamos continuar o nosso trabalho. Sem vocês, não tem fraternidade. Um grande beijo, muito obrigado a todos vocês e vamos lá para as nossas vibrações na noite de hoje. Eu quero dar um aviso para vocês também, muito importante. A pedidos, eu vou fazer uma live, tá? Uma live no Instituto Sucesso em Ser, @Instituto Sucesso em Ser, no Instagram, só amanhã, tá, minha gente? Quer dizer, amanhã, e é só no Instagram, amanhã às 20 horas. E aí a gente vai falar sobre terapias, a gente vai dar algumas dicas sobre meditação, sobre acalmar a mente. Tem muita gente com a mente, né, muito doida. Então vamos acalmar essas mentes aí. Então é assim, procura lá, @Sucesso em Ser. Às 8 horas da noite eu vou estar lá com a live. Respira, mas continua nadando. Respire, mas continue nadando. Então vamos falar como é que a gente faz para respirar, continuar nadando na correnteza, não contra a correnteza e mais algumas coisas. E eu tenho uma convidada muito especial para essa live de amanhã. É uma surpresa. Assiste a live e você vai ver quem é a convidada especial. Ai. Vamos lá, minha gente? Vamos preparar aqui nosso ambiente. Eu deixei alguns itens para que a gente possa continuar na próxima semana, tá? Então eu vou falar sobre a aplicabilidade da fé, que é bem importante. Vamos falar da parábola da figueira seca também, tá? Então nós vamos nesses instantes nos recolhendo intimamente. Vamos aproveitando esses momentos, que é pura luz, amor, cura, refazimento espiritual para os nossos espíritos. Vamos buscar dentro de nós essa centelha divina e vamos também começar a despertar e engrandecer a nossa fé. A nossa fé de que somos tremendamente cuidados por este Pai tão amoroso, que somos acolhidos por este Mestre que ainda continua fazendo toda a diferença em nossas vidas. Vamos também, nesses instantes, nos permitindo a sentir a presença dos nossos mentores, anjos guardiões, que nos amparam, nos protegem nesta encarnação, que nós possamos nesses instantes nos sensibilizar com a presença deles. Nós vamos solicitando a todas essas equipes que são responsáveis pela coleta das vibrações e que eles possam levar essas vibrações onde for maior a necessidade na noite de hoje, vibrando primeiramente pela paz mundial, para que haja paz entre todos os povos, todas as nações, todos os países em guerras, desajustes, todos os países infectados pelo Covid-19, vibrando pelo nosso Brasil, por todos os seus dirigentes, que as suas mentes possam ser iluminadas
para tomar as decisões mais acertadas em relação a todos os brasileiros. Pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens. Vamos vibrando por todas as religiões em torno do Cristo, pelo Espiritismo, pela fraternidade, pela associação, pela evangelização infantil, por todos os trabalhadores da fraternidade, todas as correntes de cura que aqui atuam, por todos aqueles espíritos que estão desencarnando no dia de hoje. Nós vamos fazendo uma vibração especial pela nossa irmã que desencarnou, Sônia Salomão, amiga assistida aqui da Fraternidade do Amor, que ela possa receber todo o nosso amor, nosso acolhimento nessa sua nova morada. Nós também vamos vibrando por todos aqueles espíritos que estão reencarnando no dia de hoje em tarefas definidas, missionárias, por todos os hospitais, casas de saúde, leprosários, nossos irmãos com AIDS, fogo selvagem, todas as pessoas contaminadas pelo vírus da Covid-19, estejam elas em casa, hospitalizadas. Vamos vibrando por toda a área da saúde, médicos, enfermeiros, assistentes, ajudantes, que eles possam receber toda esta cúpula de proteção, de amor e de carinho. Vamos também vibrando por todos os idosos, asilos, orfanatos, creches e crianças abandonadas, por todos os lares em desajustes, pais desempregados, mães aflitas, filhos problemas, toda a juventude dependente de drogas, vibrando pelo nosso lar. Vamos convidando o nosso Mestre Jesus para que ele possa ser o nosso visitante, vibrando pelos nossos parentes, vizinhos, amigos e supostos inimigos, pelo nosso local de trabalho, todas as pessoas que lá se encontram, pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas, pela caixinha de vibrações, todos os nomes e endereços que foram lá colocados, que Jesus possa atender a todos eles, todos os nomes colocados nas redes sociais, no WhatsApp da Fraternidade, no Facebook, no Instagram, no meu WhatsApp. Nós vamos também, nesses instantes, vibrando pela cúpula de proteção da nossa casa, e nós vamos deixar uma vibração de amor para que ela possa ser levada nesses instantes, onde for maior a necessidade. Vamos vibrando também pela fluidificação de todas as águas, que nessas águas possam ser derramados remédios necessários para o nosso corpo e para o nosso espírito. E nós vamos, nesses instantes, para o passe coletivo, juntos, de mãos dadas, espiritualmente, vamos unir os nossos corações também nesta fé da qual nós experienciamos diariamente, nesta convivência com a espiritualidade, nesta fé que nós temos porque nós sentimos a amorosidade desses mentores espirituais, nesta fé que nos cura diariamente, que nos dá força, que nos eleva, que nos energiza, que nos impulsiona para trilharmos no caminho do bem, no caminho da caridade, no caminho da ajuda ao nosso próximo, que é o que nos dá a esperança e que acolhe os nossos corações com esta paz que o Mestre
nos disse que o mundo é impotente de nos dar. Esta paz do Espírito que todos nós buscamos, que independe de acontecimentos externos, depende, sim, da nossa conexão, da nossa ligação, da nossa elevação dos nossos pensamentos, da compreensão que nós temos que tudo no universo é energia e que nós interagimos com estas energias, que nós somos magnetizadores e este magnetismo nós podemos impulsionar e nós podemos receber. É nesta troca destas energias que a nossa fé se torna robusta, a nossa fé se torna sadia, a nossa fé se torna uma fé que não oscila, ela é perene, ela é constante, porque ela tem a certeza absoluta desta ligação do nosso espírito com todo o universo. E é nesses instantes que nós podemos usar este nosso poder que recebemos do Pai como magnetizadores, onde nós podemos enviar estas energias de cura nesses instantes a todos os nossos irmãos, estejam eles onde estiverem, que eles possam receber estas energias, este magnetismo curador, para aquilo que você tem necessidade nesses instantes. Vamos erguendo os nossos braços como antenas poderosas. Deixar que esta energia inunde os nossos espíritos, inunde o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, o nosso duplo etérico, envolva o nosso corpo físico, que todas as nossas células possam vibrar nesses instantes, vibrar com esta harmonia que existe no universo. Tudo interage conosco nesses instantes, principalmente o bem, o amor, a cura, este amor divino que o Pai emana a todos os seus filhos e que nós podemos captar nesses instantes. Vamos permitir também que os nossos chakras sejam energizados, desde o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. É o suficiente? Nós podemos agradecer esses instantes por todas essas energias recebidas na noite de hoje, Pai querido. Agradecidos estamos por toda esta cura recebida por cada um de nós, que nós possamos fortalecer os nossos espíritos, que nós possamos continuar a nossa caminhada unidos no Teu amor, Pai, fortalecidos na nossa fé e unidos também com a fraternidade do amor. Nós queremos encerrar o Evangelho da noite de hoje com esta linda oração de São Francisco de Assis. Senhor, faça de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus,
Um grande beijo a todos vocês e até na próxima quarta-feira com a segunda parte do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Beijo.